Olá, sejam bem-vindos ao Eletrocast, os segredos invisíveis da eletricidade. Hoje, os apresentadores vão ser Lavínia, Sara, Cauã Ariel e Maria Eduarda Ruiz. Podcast que descomplica a eletricidade e mostra como ela está em tudo à nossa volta. Hoje a gente tem um convidado especial, o professor Eli, especialista em eletricidade e apaixonado por desvendar os mistérios da energia que move o mundo. Seja bem-vindo, professor. Obrigado. É um grande prazer estar aqui com vocês, falando de um assunto que eu gosto bastante, que praticamente todos os dias eu trabalho com isso. É um prazer te receber aqui também. Mas enfim, vamos direto ao ponto, né? A gente usa a eletricidade o tempo todo, mas pouca gente para pensar além da conta de luz no final do fim do mês, né? Então, para começar, a primeira pergunta que a gente tem para você é: qual é a maior importância da eletricidade que ninguém percebe no dia a dia? O que é interessante é que seria muito difícil a gente pontuar especificamente a maior importância que a eletricidade ela tem no nosso dia a dia, sendo que hoje em dia nós utilizamos elas para praticamente tudo que a gente vai fazer, sendo para tomar um banhozinho quente de manhã, ou para esquentar uma água, estou falando daquelas jarra elétrica de manhã, ou para carregar os nossos smartphones. E um exemplo aqui que está presente no nosso meio é que esse podcast ele não seria possível se não fosse o uso da eletricidade, né? Então a gente acaba convivendo com ela o tempo todo. Nossa, realmente é verdade. A gente parece que não vê, né, a eletricidade, mas ela realmente está em tudo que a gente faz, onde a gente vai, a luz, né? Mas vamos para a próxima pergunta. Bom, professor, queria saber quais são os maiores erros que as pessoas lidam ao lidar com a eletricidade em casa, sem perceber. Então, no caso, seria os maiores erros que as pessoas cometem, né, ao trabalhar com eletricidade. Então, para nós que somos assim um pouco leigos no assunto, muitas das vezes a gente comete alguns erros bobos. Por exemplo, vocês já viram aquele Tzinho que coloca na tomada, assim, que você pega uma tomada e agora você tem 3? Aquilo ali é uma gambiarra enorme, porque imagina que uma tomada, ela foi dimensionada por uma certa potência para aguentar a potência de apenas um aparelho e você está ligando 3 naquela mesma tomada. Isso daí pode colocar em risco a sua própria segurança, porque aquilo ali pode esquentar, pode aquecer, dependendo do caso e mais a longo prazo, e causar um incêndio na sua residência, né? E dificilmente nós estamos preparados para um incêndio, né? Normalmente a gente pensa que nunca vai acontecer com a gente, né? Isso é um exemplo. A eletricidade ela é perigosa se não soubermos lidar com ela, né? Por isso que tem as seguranças, tem norma e tudo. Entende isso? Uau, a gente nunca tinha pensado por esse lado, ainda mais com esse exemplo do T, né? Que é uma coisa que a gente usa muito em casa, né? É até normal. Agora, trazendo para um lado mais técnico, professor, se a eletricidade acabasse do nada no mundo inteiro, qual seria o primeiro grande problema que ninguém imagina? Eu acho que o maior impacto que a ausência da eletricidade teria, seria no meio de comunicação. Porque hoje em dia, por exemplo, se você quer conversar com a sua amiga ou com a sua mãe que está longe de você, que não está aqui do seu lado, você simplesmente pega o celular e manda uma mensagem. E o mundo inteiro funciona desse jeito. A gente consegue saber uma notícia que está acontecendo lá do outro lado do mundo em frações de segundos. Imagina que tudo isso é movido pela eletricidade, por satélite que se comunica com a Terra. Imagina que acabou tudo. Não tem mais eletricidade no mundo. Não vai ser só o seu banhozinho quente que vai faltar de manhã, né? Você vai ter um impacto gigantesco na comunicação, em rede social, e aí você vai causar um prejuízo de milhões. Acreditem. Realmente, é muito doido pensar que a eletricidade ela tá tão ali e a gente não percebe com tanta facilidade ela. Mas agora, para fechar com chave de ouro, existe algo na eletricidade que ainda não entendemos totalmente? Algum mistério que a ciência ainda tenta desvendar? Com certeza, a eletricidade ainda, embora ela seja assim, algo que está tão presente no nosso meio, ela é uma teoria que ela ainda não é totalmente formulada. Até porque os princípios da eletricidade, se você for estudar a fundo, você vai ver que tem o elétron, o átomo. E
Mas, se você for ver, é a teoria atômica. Ainda tem o nome teoria na frente. Por que tem aquele nome na frente? Porque ainda não foi visto, não foi comprovado. Mas a cada dia mais que vai passando, estamos comprovando cada vez mais. E um exemplo muito comum é, por exemplo, a energia do raio. Nós conseguimos armazenar a energia do raio? Não consegue. É uma descarga imensa lá de energia. É uma coisa que a gente não consegue controlar. A energia estática, que é aquela energia que às vezes você toca em alguma coisa e toma um choque. Você consegue controlar aquilo ali? Não consegue controlar aquilo ali. Então, assim, é ainda algo que a gente está descobrindo, entende? Então, ainda mais hoje em dia, com os carros elétricos surgindo, e as grandes indústrias, elas procuram desenvolver baterias mais eficientes. Por que ainda não descobriram uma bateria que dura eternamente e tal? Porque tudo ainda é uma teoria, né? A gente não sabe ainda ao certo como funciona exatamente tudo. Vamos descobrindo aos poucos, a evolução cada dia mais. Mas claro que hoje em dia a gente já comprovou bastante coisa. É sensacional isso tudo. Muito obrigada, professor. Eu acho que hoje a gente abriu os olhos de muita gente sobre o poder invisível da eletricidade. Agradecemos pelo senhor participar da nossa Eletrocast. Eu me sinto lisonjeado, agradeço vocês também. Obrigada. E por fim, né, para dizer, e você que ouviu até aqui, não esquece de seguir o Eletrocast e compartilhar esse episódio com aquele amigo que sempre erra na hora de ligar um chuveiro novo. Enfim, até a próxima. E nos dá 10, professor.